Agora, existem formas da gente incrementar o nosso while. Para isso, a gente pode usar dois comandos, que é o break e o continue. Vamos começar pelo break. Quando eu crio um while, o único jeito de eu interromper o meu programa é com a condição sendo falsa? Não. E isso, em alguns momentos, pode ser extremamente conveniente. Como eu falei para vocês, se eu fizer um while 1 igual a 1, ou, por exemplo, um while true, dá na mesma, pois verdade é sempre verdade e isso não vai mudar. Eu posso colocar, por exemplo, igual eu falei aqui, estou preso nesse laço, né, nesse loop, que é um jeito de eu falar laço em inglês. Mas eu posso quebrar esse laço. Para eu quebrar esse laço, eu posso usar break. Quando você está dentro de um while, ou até dentro do for, que é outro tipo de laço que a gente vai ver também, se tiver um break lá dentro, ele imediatamente sai desse laço, ele quebra, ele interrompe o processo todo. Como a gente viu até no exemplo passado, se eu rodar esse código aqui como está, eu fico preso nesse laço, eu nunca vou sair, pois true é sempre true. Isso não muda. Agora, se eu botar esse break aqui, no momento que o código alcançar esse break, ele para. Eu vou entrar ali no while, true, aí print, estou preso nesse laço, ele vai mostrar uma vez, vai chegar o break aqui e ele vai sair, pois quando ele acha um break ali dentro, ele interrompe imediatamente. Tanto que, por exemplo, se eu colocar um print aqui, não alcanço aqui, ele não vai alcançar ali, né? Ele vai... Tudo que vem depois do break dentro do while é ignorado. Mas, Lucas, faz sentido eu ter um while que roda indefinidamente com um break dentro? Em algumas situações isso é bem conveniente, sim. Por exemplo, em jogos. Em jogos, eu não sei quando o jogo vai acabar, pois depende do usuário interromper. Então eu posso ter um while true que vai rodar enquanto o usuário estiver jogando o jogo, ele vai rodar para sempre. E só vai interromper esse laço quando o jogador escolher, quero sair do jogo. Vamos até criar um jogo aqui super simples para entender isso. Vamos criar aqui uma função, por exemplo, inicia jogo. Nesse inicia jogo, você pode fazer uma pergunta ao jogador, por exemplo, quanto é 1 mais 1? É o jogo mais fácil do mundo. Se a resposta for correta, 2, o jogo vai mostrar, por exemplo, parabéns. Caso contrário, você errou, alguma coisa do tipo. É um jogo super simples aí para ilustrar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma mensagem aqui, bem-vindo ou bem-vinda ao jogo. E eu vou pedir para o usuário escolher uma opção. Informe, por exemplo, I para iniciar e S para sair. E aí ele vai entrar no laço aqui. Quando ele entra no laço, ele vai testar as possibilidades, por exemplo, if opção igual a I. Se o usuário digitou I é porque ele pediu para iniciar o jogo. Então eu posso, por exemplo, chamar a função aqui inicia jogo. Caso contrário, vou até botar o elif ali. Lembrando, eu acho que eu não comentei isso nas aulas de if, mas você pode deixar os parênteses aqui ou omitir. É outra forma de você... Em linguagem de programação, você tem muitas vezes formas alternativas de escrever uma mesma coisa, dependendo do seu gosto. Bom, aqui eu verifico se o jogador digitou S. Se ele digitou S, ele está pedindo para sair do jogo. Então, se o jogador digitar S, ele está pedindo para sair do jogo. Nesse caso, faz sentido ter o break. E caso contrário, pois o jogador pode ter digitado uma outra coisa diferente, X, ele pode ter digitado alguma coisa errada por engano. Se ele digitou X, aí faz sentido você dizer alguma coisa como informação inválida. E logo aqui embaixo, você pede novamente para ele digitar alguma coisa, pois
Se ele apertar S, saiu do while, acabou o jogo, né? Interrompeu. Se ele digitar iniciar jogo e jogar e ganhar ou perder, ele pode querer jogar de novo. Então faz sentido, é só tomar cuidado que aqui tem que ser fora do else, mas dentro do while. Do jeito que estava aqui, ele só ia rodar aquele input se estiver dentro do else. Eu apaguei um espacinho, agora vai rodar dentro do while apenas, né? Então, se o usuário iniciar o jogo, assim que acabar o jogo, ele pode querer jogar de novo, né? Ou ele pode digitar alguma coisa errada e aí o jogo vai novamente perguntar se deseja jogar ou se deseja sair, né? Então, com isso, a gente cria o nosso jogo aí super simples. Vamos rodar e vamos testar. Ah lá, informe i para iniciar. Vamos iniciar aqui, por exemplo. Quanto é 1 mais 1? 3, por exemplo. Você errou, né? Apareceu ali, você errou. E ele pergunta de novo, informe i para iniciar e S para sair. Se eu apertar S, ele sai do jogo. E eu poderia ter fora do while colocado uma mensagem, por exemplo, fim do jogo, alguma coisa assim, né? Só para deixar claro ao usuário que o jogo saiu, né? Vamos testar aqui, eu vou apertar S para sair do jogo. Olha lá, fim do jogo, então interrompeu. E para fechar, da mesma forma que a gente tem o break, a gente também tem o continue, que seria continuar. Se você tiver um continue, ele ignora o que vem depois do continue, mas continua o laço. Como assim? Vamos colocar de novo aqui um contador recebendo 1. While contador menor do que 20. Isso vai fazer com que ele imprima todos os valores de 1. Vou botar o menor igual, que ele vai mostrar os valores de 1 até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20. E eu vou fazer o i receber ele mesmo mais 1. Se eu rodar isso daqui, não tem nenhuma novidade, vocês estão acostumados? Aqui é contador, eu botei i. Desculpem a distração. Então aqui é contador. Deu erro, pois a variável ali i não existe. Então ele vai mostrar de 1 até 20, que é o que a gente queria mesmo. E se eu colocar aqui um teste, ele vai imprimir 1 teste, 2 testes, 3 testes, por aí vai. Mas se eu colocar um continue, o que o continue faz? Quando chega no continue, ele ignora o que vem para baixo depois do while e volta a testar essa condição de novo. Então, o continue lembra um pouco o break, mas enquanto o break ele sai, ele rompe, ele quebra esse while, o continue não. O continue ele interrompe aqui e testa de novo para continuar o laço para ver se o programa vai continuar ou não. Então ele interrompe aqui o laço e testa continuando a partir daqui.